Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito aí de duas notícias que pipocaram aí nessa segunda-feira, notícias que eu acho relevantes, né, no dia a dia do Vasco. Mas antes da gente trazer aqui as informações sobre esse vídeo, peço a você que está chegando agora, dá uma moral pro nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like para poder tá fazendo com que o nosso vídeo chegue a mais e mais vascaínos, e comente a respeito da notícia aí que surgiu no dia de hoje. Eu vou tá dando aqui a minha opinião, deixe aí também a sua opinião para a gente poder ter um diálogo melhor depois no chat. Valeu? Solta a vinheta aí. Rapaziada, para começar o vídeo, vamos falar a respeito da notícia que o Thiago Life trouxe hoje, né? Esse vídeo vai estar aparecendo que é uma continuação do vídeo de ontem, mas é pura coincidência. Ontem, para quem não assistiu, eu falei a respeito dos youtubers, né, que traziam a notícia, pescavam uma coisa que já saía dando como se fosse certo. Ontem estavam dando ali que como certa a revelação do Grego na terça-feira, né, no caso, qual seria o clube brasileiro que ele estaria negociando, coisas que em nenhum momento a entrevista que ele deu na Sky Sport foi percebido isso. Simplesmente falaram que na terça-feira a entrevista estaria sendo lançada, né? Então já começaram a inventar coisas, falar um montão de coisas, e inclusive vazou aí a entrevista. Alguns canais já trouxeram a entrevista, né, dizendo ali, eu li e não consegui ver em lugar nenhum que o Vasco era o time que o Grego estaria interessado. Acredito que com certeza o Vasco é um clube que interessa a qualquer um investidor pela grandeza, né, da sua torcida, da sua história. Então isso aí é uma coisa meio que óbvia. Então o Thiago Live trouxe aí a informação que o Vasco está aí em 4 negociações para poder estar vendendo a SAF do Vasco. Tem o Grego, que é verdade, o Vasco estaria negociando mesmo com o Grego, e tem também aí um grupo de americano, um de italiano e também os árabes. Isso tudo já foi dado aí como notícias durante o ano aí, todo mundo especulando um grupo estrangeiro para comprar o Vasco, mas o Thiago Live deu certeza que está tendo a negociação, e ainda deu um exemplo do que pode estar acontecendo com esse frenesi que os próprios youtubers fazem, né? Dando uma notícia dessa, deixando os torcedores alvoroçados, pedindo que o Grego compre logo. A opinião do Thiago Life é a minha opinião. Nós temos que nos valorizar. Não podemos estar aí se entregando a qualquer um, a qualquer preço, de qualquer maneira. Sei que é triste pra gente. A gente está aí há um bom tempo sem conquistar um título de relevância. O último título aí foi em 2011, né? Já se vão aí 13 anos, vai fazer 14 anos no ano que vem. Então eu sei, é compreensivo a angústia da torcida. Eu estou angustiado também, sou torcedor do Vasco. Então é triste, mas a gente tem que se valorizar. Vou deixar aqui as palavras, né, que o Thiago Live trouxe, um trechinho aqui do vídeo do nosso mais novo vascaíno, né? Alô, torcida do Vasco! Apuração para vocês. Raramente faço isso, mas hoje na Thiago Live vocês invadiram o chat falando e o Grego, e o Grego, e o Grego, e o Grego? E aí eu fui conversar com quem eu conheço para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Sim, tem uma negociação com o Grego. Ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Ele não deveria falar a respeito, né? É um documento que você não pode falar publicamente a respeito do que está acontecendo, mas ele falou. E além dele, então eu apurei lá no Vasco, que além do Grego, há outras 3 negociações em andamento. Com árabes, com americanos e com italianos. Então são 4 negociações lá no Vasco. Algumas delas mais adiantadas até do que a negociação do Grego. Outra informação, o Vasco está tomando muito cuidado. Está negociando com os 4 com o máximo de cautela, até porque já vem do trauma da 777 e é tudo muito complicado.
então precisa ser feito com o máximo de cuidado possível. Mas não, ainda não é o grego, tem outras 3 além dele, e o Vasco vai escolher o que for melhor para o Vasco, com calma. E agora, entre nós, assim, aí porque eu amo vocês, porque vocês me ajudaram muito na campanha de Olho nos Olhinhos, e aí é papo aqui de torcedor para torcedor. A afobação, o desespero, é o grego, vamos buscar ele no aeroporto e trazer ele no carro de bombeiro, é pior para o Vasco. Vocês vão desvalorizar o Vasco se vocês fizerem isso. Vocês são vendedores. O desespero é bom lá para o comprador. Ele vai querer pagar menos. Os caras estão desesperados, por que eu vou pagar tudo isso? Vou pagar menos. Então não é bom. E a outra coisa, vocês têm que se fazer de difícil, pô. Tem 4 compradores. Calma. Pensem muito bem na hora de falar. É ele. Estamos apaixonados. Vem grego, maravilhoso. Viva o Nottingham Forest. Tem 4 negociações. Tem mais coisa que pode acontecer. Tamo junto. Então, vocês ouviram aí a informação do Thiago Life. Ele que é um cara de credibilidade, né? Um cara muito bem quisto no cenário nacional aí, né? Então é um cara que trouxe uma notícia. Vamos ver, vamos ter paciência e vamos esperar para ver a melhor opção para o nosso Vascão, para a gente não ter que errar de novo, né? É importante aí essa calma para o futuro do nosso Vasco. Então, rapaziada, agora vamos comentar a respeito aí da notícia desagradável que pintou nessa segunda-feira. O Vasco vai ter aí a obrigação de pagar 2 milhões de euros por causa aí da permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que com os resultados da última rodada aí garantiu matematicamente a sua permanência no Campeonato Brasileiro de 2025. Infelizmente, não temos muito o que comemorar. O Vasco permaneceu na primeira divisão, mas vai ter que pagar aí aproximadamente aí 13 milhões de reais pelo passe do João Vitor, que teve aí essa premiação juntamente ao Benfica. Quem tem muito a comemorar é o clube português, que na minha opinião foi um contrato aí de pai para filho. Essas coisas só quem faz é pai para filho. O Pedrinho está muito chateado pelo prejuízo financeiro e também por essa cláusula, uma cláusula de apequenação do Vasco. O Vasco que era uma SAF, não podia estar fazendo uma negociação dessa. Como que um clube gigantesco como o Vasco vai estar pagando para trazer um jogador? Caso o Vasco não desça para a segunda divisão, eu vou te pagar um prêmio. Teria que ser, caso o Vasco seja campeão do Campeonato Brasileiro, vou te pagar 2 milhões. Caso o Vasco se classifique para a Libertadores, te dou 2 milhões. Caso o Vasco conquiste aí a Copa do Brasil, te dou 2 milhões. Isso que seria o ideal para o clube de regatas Vasco da Gama. Um clube que é 4 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano. Um clube que já revelou inúmeros jogadores para a seleção brasileira e para o mundo. Está aí passando por uma situação constrangedora. Essa cláusula chega a ser constrangedor. Qual é a imagem que o Vasco passou para os clubes europeus, dando uma cláusula dessa de 2 milhões, além de ter pago muito caro pelo João Vitor, um jogador normal, comum, igual o João Vitor. Nós temos jogadores na base, o Lincoln é igual o João Vitor, se não for melhor. Trouxeram aí o cara a peso de ouro, a segunda maior contratação da história do Vasco, perdendo apenas para o Edmundo. Entendeu? Se for ver direito agora, vai ser a maior, porque agora o Vasco vai ter pago 51 milhões pelo jogador que não vale, na minha opinião, com todo respeito ao jogador, não vale 16 milhões, não vale o preço que o Léo Pelé pagou. Porque o Léo Pelé pelo menos jogou aqui em grandes clubes aqui no Brasil. Onde ele jogou? No Júnior do Corinthians, no Atlético Goianiense, foi para o Benfica, quase não jogou, não veio para o Brasil, ficou aí no banco de reserva a maior parte do tempo, foi barrado pelo Ramon Dias, foi barrado pelo Boina, veio aí a ser algumas vezes titular com o Rafael Paiva, muito inseguro, quando mais precisa dele ele é expulso, um jogador com temperamento meio louco. Então é uma coisa que isso aí deveria ser investigado, essas contratações que o Vasco fez aí pela SAF,
Está parecendo mais lavagem de dinheiro. Tem que ser investigado aí o Lúcio Barbosa, que era o CEO, juntamente com o Alexandre Matos, que veio aí com pompa e circunstância. E a primeira contratação que ele faz no Vasco é essa daí. Uma contratação que agora custou 51 milhões de reais. Um jogador que a gente encontra na esquina. Na esquina, se você vir aqui na minha cidade, na Baixada Fluminense, Nilópolis, você vai ter uns 5 ou 6 aí que nunca tiveram oportunidade, que jogam muito mais que o João Vitor. Então, é complicado essa situação, isso tudo tem que ser investigado. O Pedrinho não pode passar pano, não pode normatizar isso aí. Ele que diz muito aí essa palavra, normalizar, não pode estar deixando isso aí. Isso tem que doa quem doer. Doa quem doer. Isso é uma questão lesa pátria, lesa Vasco. Não existe, gente. Alguém levou muita grana. Tem que ver quem é que está levando essa grana. Se foi a 777, se foi um empresário, se foi o Lúcio Barbosa. Tem que prestar atenção nisso aí, isso tem que ser investigado e doa quem doer ser punido. Infelizmente é o que acontece. Aí agora tem a questão do grego que está interessado, tem a questão do árabe, do americano, mais um americano chegando, tem o italiano. Então tem que ter calma, porque senão vai cair na mesma besteira, vai cair só pensando no dinheiro. Então e o Vasco cada vez indo mais para o buraco. Como que se vai pagar agora 13 milhões? Vai deixar de comprar um jogador, vai deixar de contratar um jogador para poder reforçar o nosso time. Essas daí são uma das mazelas que a 777 fez com o Vasco e a gente tem que se cuidar de novo para não cometer o mesmo erro. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína.